Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Rafael, sou psicólogo e optei por falar uma das coisas que eu mais gosto e mais vejo na minha prática, que é sobre as emoções. Eu pensei muito em como escolher o tema dessa palestra e pensei em usar um tema de um assunto, né, uma frase que tocou muito, talvez, a grande maioria de nós durante nossa infância, que é a frase "tá bom, não se irrite", do Chaves. Porque eu acho que ela sintetiza muito de como as emoções às vezes são encaradas. As emoções estão intrínsecas na nossa vida, todos nós temos. Quando a gente pensa em toda a modernidade, todo o futuro que tem aí, principalmente com a inteligência artificial, uma das poucas coisas que acredito eu que a inteligência artificial não vai conseguir copiar exatamente ou perpetuar exatamente é as nossas emoções e a maneira que a gente expressa elas. As emoções, apesar de serem muito comuns no nosso dia a dia, geralmente essas frases, "tá bom, não se irrite", "não fique triste", "medo é para os fracos", são coisas que a gente ouve muito. Então as emoções muitas vezes são incompreendidas e colocadas embaixo do tapete, ou vai sendo empurrado com a barriga do jeito que dá. Sempre fui assim, a sociedade sempre foi assim, e eu vou continuar sendo assim. Uma síndrome de Gabriela, praticamente, né? Então a ideia aqui é que a gente consiga entender um pouco mais sobre as emoções, em especial a raiva, que eu acho que é uma das emoções que menos se fala, e que a gente possa entender um pouquinho o nosso papel ativo na moderação das emoções e como elas impactam na nossa vida, nas nossas empresas, nas nossas lideranças. Antes de continuar, eu queria fazer um alerta muito importante. Quando a gente fala de emoções, de autoajuda, às vezes as pessoas pensam em perfeição, em uma coisa que é só para vender. Não, entender sobre as emoções é ser imperfeito. É entender que tem horas que a gente não vai conseguir controlar ela, que às vezes a gente vai explodir, que às vezes a gente vai ter alguma atitude incompatível. Mas entender sobre as emoções é liberdade. Liberdade de tentar se aproximar mais dos nossos valores. Liberdade de tentar viver a vida de acordo com os nossos propósitos e tendo as escolhas na nossa mão. Pensando em liberdade, eu trago aqui a frase do filósofo alemão Immanuel Kant. Lá no século XVIII, ele dizia, dentro do seu conceito, liberdade é fazer aquilo que não se quer. O que Kant queria dizer com esse postulado? A força da razão, a força das nossas escolhas em detrimento aos impulsos e os desejos. E é exatamente isso que eu quero. As emoções são fortes, elas vêm como ondas e balançam nosso barco, balançam nossa vida, às vezes a gente quase se afoga. Mas se a gente tiver uma racionalidade, um poder de escolha, seremos mais livres. Pensando nessa liberdade, também gostaria de fazer aqui uma ideia sobre o custo da raiva mal administrada nas nossas vidas. A gente pensa nos custos da saúde pública, nos custos da segurança pública, da nossa empresa. Mas aqui eu quero pensar, primeiro, nos custos da nossa vida íntima. E depois também, obviamente, nos custos daquilo que nos cerca. Qual é o preço da raiva mal entendida? Qual é o preço da raiva mal administrada? Quantas coisas são oriundas de uma raiva não compreendida? Brigas, violência, opressão, guerras, preconceito, discriminação, violência, acidentes, morte, discussões, divórcio, traumas. Tudo isso, muitas vezes, é oriundo das emoções não compreendidas, aqui especialmente a raiva. A psicologia, ela procura fazer essa conexão entre o modo que a gente vive e as emoções que permeiam. Se a gente for pensar em tudo o que o Homo sapiens passou até hoje, a nossa vida ela é muito mais complexa do que lá no primeiro Homo sapiens. Só que as emoções ainda são as mesmas. Mas elas têm essa diferença entre a evolução e a complexidade na nossa vida atual. Podemos pensar, até evolutivamente, uma das coisas mais importantes que existiram para a humanidade foi o domínio do fogo, a descoberta do fogo. E a raiva a gente pode entender muito bem como fogo. Até quem assistiu Divertidamente vê, o raiva é simbolizado pelo fogo. Qual é a ideia? Assim como o fogo controlado produz soluções, produz vida, seja no fogão, seja no isqueiro, no churrasquinho com a churrasqueira, assim também a raiva. A raiva administrada, a raiva entendida, vai ter uma solução de problemas, vai trazer um entendimento sobre a vida. Logo, o fogo descontrolado, ele vai trazer perdas, destruição, queimadas, uma série de prejuízos, assim como a raiva descontrolada. É bem importante a gente também entender
da onde veio a raiva? A raiva, obviamente, ela tem uma característica evolutiva. Sou um neuropsicólogo, então eu queria falar de duas partezinhas do cérebro, rapidinho para vocês. Uma é a amígdala. Lembrando, a amígdala não é na garganta, é no cérebro. É um pedacinho pequenininho do cérebro responsável por todo o processamento emocional. Aqui, especificamente, as reações de luta ou fuga. Agora, existe uma outra área que evolutivamente foi a última aquisição nos primatas e inclusive na nossa vida, que ela finaliza o desenvolvimento dela após os 20 anos, que é chamado córtex pré-frontal. É a partezinha mais da frente do cérebro. Ela faz o oposto, essa reação emocional. Ela faz toda a questão de planejamento, raciocínio e controle de impulsos. Evolutivamente, a amígdala foi muito importante para a gente existir até hoje, pois ela oferecia respostas rápidas e impulsivas. Isso gerava vidas, gerava a perpetuação da nossa espécie. Mas hoje em dia, a gente precisa tanto dessas respostas rápidas e impulsivas. O que a gente está tentando perpetuar? Se a gente for analisar a sociedade, hoje os nossos predadores não são mais animais, ou a fome ou o frio. Os nossos predadores somos nós mesmos. E se a gente não evoluir dentro da nossa capacidade de planejamento, raciocínio, usando o nosso córtex pré-frontal para entender melhor as emoções, talvez levaremos nós mesmos a ter sérios problemas na nossa existência. Se a gente for ver os índices de depressão, ansiedade, violência, são altíssimos. O impacto de não entender as emoções na nossa vida é altíssimo. E talvez isso coloque a nossa existência de um modo preocupante dentro da sociedade. Isso é tão importante que eu vou começar uma historinha de 2000 anos atrás, dentro da filosofia estoica, que tem um braço muito forte com a psicologia. Aqui eu tenho dois pensadores do estoicismo, Epípeto e Sêneca. Sêneca trazia a raiva como uma loucura passageira. Se a gente for pensar o senso comum, o louco é aquele que rompe com a realidade. Dentro da psicologia, a patologia que é o chamado louco é a esquizofrenia, onde ele rompe com a realidade. E Sêneca entendia a raiva isso, como um cegamento, um rompimento com a realidade, onde puramente os impulsos agiam e a razão era suprimida. Epípeto postula uma coisa muito importante, que é seguida até hoje dentro da psicologia. O que nos fere não são os eventos, mas nosso julgamento sobre eles. Isso é muito importante sobre o nosso caráter ativo e responsável na escolha de como queremos levar a vida. Se a gente souber fazer o julgamento adequado ou ter um jogo de cintura dentro desse julgamento, a nossa resposta tende a ser mais sábia e mais assertiva. Dentro da psicologia, existe um outro cara chamado Aaron Beck, que na Filadélfia, nos anos 70, desenvolveu a chamada terapia cognitivo-comportamental, que é a área da psicologia que conseguiu provar cientificamente o modo como a mudança do jeito que a gente pensa modifica vidas, modifica emoções. Aaron Beck conseguiu, por meio de pesquisas sistemáticas, provar uma coisa que a psicologia tinha dificuldades, que o modo como a gente pensa interfere nas nossas emoções e interfere no nosso comportamento. Aaron Beck conseguiu mostrar que, mudando o pensamento, a gente muda a estrutura do nosso cérebro, o que a gente chama de neuroplasticidade. Durante a terapia, áreas ativas emocionais, como a amígdala e outras, elas diminuem a sua reação impulsiva e áreas de controle emocional, de controle e planejamento, como o córtex pré-frontal, são mais ativas. Isso foi fantástico. Dentro da ciência também temos aqui uma definição sobre raiva. Todas as emoções, a gente vai até ver no próximo slide, têm uma função. Elas não existem no nosso corpo à toa. O nosso corpo é perfeito, tudo tem uma função. A função da raiva é um grande sinal de que existe alguma ameaça, alguma injustiça, alguma quebra de expectativa ou rompimento de valores pessoais. Ela é um alerta de que algo está acontecendo. Pensando em todas as emoções e nas funções delas, as funções delas têm que ser compatíveis com os fatos. Então, se eu estou me sentindo ameaçado, injustiçado, desrespeitado, eu tenho que analisar que tipo de fato, que tipo de situação que está me levando a esse entendimento de desrespeito, a esse entendimento de ameaça. Será que é real? Será que eu tenho que reagir assim? E o mais importante, a emoção está compatível com o fato, legal. Mas é muito importante o nosso output, nossa resposta.
ela tem que ser adaptativa, ela tem que ser funcional. A gente vai ver isso aqui agora por 3 modos de agir, que tem a ver com esse output. Na psicologia, a gente fala que temos 3 modos de agir, de se comportar. A passividade, a agressividade e a assertividade. Quando a gente vai dar uma resposta de silenciar a emoção, a gente está pensando numa resposta adaptativa de passividade. E o resultado final dela não é positivo. Silenciar a emoção, silenciar o nosso desejo, causa uma tensão interna. O nosso corpo somatiza. A gente diminui a nossa autoestima. A gente se sente menos potente. Se a gente escolhe um modo de agir agressivamente, que aqui no caso seria explodir, então a raiva bate, eu explodo, desconto na quem está na minha frente, isso vai gerar danos, vai gerar medo. Tem uma característica forte de impulsividade. As pessoas vão respeitar por medo, não por respeito. O objetivo sempre, que é possível, é a assertividade, aqui no caso, de transformar a emoção em uma força, em uma energia, assim como o fogo, controlada e que oferece uma solução positiva. Controlar e transformar a emoção potencializa a criatividade. Mas como assim, Rafael, a criatividade? A criatividade é uma habilidade de resolução de problemas. É pensar fora da caixinha e trazer soluções. Isso acontece em todos os momentos da nossa vida. Se a gente tem as emoções mais reguladas, seremos mais criativos. Teremos um potencial de resolução de problemas maiores. Outra coisa, quanto mais transformada o nosso modo de pensar sobre as emoções, teremos mais sabedoria. Sabedoria sobre o quê, Rafael? Sobre a única coisa que a gente não consegue se distanciar. Eu posso não querer aprender sobre tecnologia, tudo certo. Eu posso não querer saber sobre futebol, está tudo certo. Só que a minha vida está junto de mim. Eu não consigo me distanciar dos meus pensamentos, das minhas emoções, do meu comportamento. Então a sabedoria é fundamental para a gente ter uma vida com maior inteligência emocional, com mais equilíbrio e com um melhor futuro. Dentro dessa ideia, eu queria apresentar para vocês 4 conceitos transformadores. O que seriam esses conceitos transformadores? Assim como o papel pode ser moldado de acordo com o nosso desejo, seja um aviãozinho, um origami, uma bolinha, ou simplesmente uma folha para a gente escrever, que a gente consiga mudar os filtros do nosso pensamento com algumas categorias, com alguns conceitos que talvez tragam mais equilíbrio e qualidade para a nossa vida. Esses conceitos vêm lá da filosofia estoica, mas são totalmente aplicáveis hoje em dia através da psicologia cognitivo-comportamental. Os 2 primeiros é a prudência e empatia. Falamos talvez muito de prudência e empatia, mas será que a gente sabe realmente? Prudência, no senso comum, a gente usa muito como cuidado. Seja prudente, tome cuidado. Mas para a gente, na psicologia, é muito mais do que isso. É a capacidade de esperar, observar, pensar e decidir com consciência. Seria como se fosse um grande brainstorm comportamental, onde a gente avaliaria as possibilidades e tomaria a melhor decisão. Empatia. A gente acha que é só se colocar no lugar do outro. E ok, a gente tem que tentar se conectar com a emoção do outro, a gente tem que tentar se conectar com o pensamento do outro. Mas aí tem um ponto. Sem necessariamente concordar, mas buscando entender as emoções, motivações ou fragilidades envolvidas. Na empatia, a gente não é obrigado a concordar com o ponto de vista ou com o modo que outra pessoa. Isso envolve muito da raiva. Eu não vou concordar com tudo, mas isso não quer dizer que eu tenha que ter explosões ou tenha que descontar. Outros 2 conceitos transformadores é a tolerância e o tempo mental. A tolerância é muito usada no dia a dia como suportar. Ah, eu tolero fulano, eu aguento ele. Eu tolero o meu time na zona de rebaixamento do futebol. Né? Mas ela é muito mais que isso. O estoicismo coloca ele como uma virtude. E a psicologia assina dentro dessa mesma linha. Uma virtude que nasce da aceitação de que o outro erra, de que o outro tem um outro contexto, de que o outro sabe pensar de uma outra maneira. E, principalmente, que o mundo não nos deve conformidade com nossos desejos. Eu atendo vários adolescentes no consultório. E uma das lições mais difíceis que eles têm para aprender é: o mundo não é justo. A partir do momento que a gente entende
que o mundo não é justo, ou seja, o mundo não vai agir só de acordo com as nossas expectativas e coisas que a gente não concorda, não gosta, vão acontecer, a gente consegue elevar o nosso tipo de pensamento e o nosso filtro das interpretações que fazemos da vida. Tempo mental, time out, é uma habilidade muito importante. Sair da cena e tentar raciocinar sobre. Um dos tempos mentais que eu mais gosto é, eu tenho que cobrir a aposta? Eu vejo isso muito. Às vezes alguma inconformidade acontece, alguma coisa faz a gente sentir raiva, e eu vou lá e cubro a aposta. E como que eu cubro a aposta? Usando aquilo que eu tenho de mais forte, seja o poder, a hierarquia, o dinheiro, o status, a força física ou até um belo 38. Para que isso? O belo 38 foi irônico, tá? Mas para que isso? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha virtude? A minha virtude é ganhar das pessoas na força, a minha virtude é empurrar a goela abaixo o meu ponto de vista, o meu valor é não ouvir o que o outro tem a dizer ou entender o que o outro quer pensar da vida. Eu vou trazer aqui para vocês o maior exemplo mundial para desenvolvimento da tolerância, prudência e empatia. Ele acontece praticamente no mundo inteiro, de praticamente todas as idades. É um exemplo forte, que talvez alguns de vocês passaram hoje. É a velhinha dirigindo. A velhinha dirigindo irrita praticamente todo mundo que dirige ou depende do trânsito. Com todo respeito a essa senhora. Mas aí eu vou fazer algumas reflexões que talvez muitos de vocês nunca fizeram sobre a velhinha dirigindo. Por que será que ela está dirigindo ainda? O quão difícil é a gente abrir mão de um comportamento que a gente fazia tranquilamente até algum tempo atrás e hoje eu tenho que aceitar que eu não dou mais conta. Será que tem alguém para ajudar ela ou ela realmente tem que dirigir? Então, essa reflexão sobre aquela senhora dirigindo é muito importante. Outra coisa, o que eu vou fazer? Eu escolho. Eu vou buzinar? Eu vou xingar? Ou eu vou respirar, esperar, mudar meu trajeto? Não sei. Mas, dentro disso tudo, eu tenho que pensar. Se eu xingar ela, se eu buzinar, eu vou fazer a vida dela melhor? Eu vou fazer a minha vida melhor xingando uma senhora que por algum motivo saiu de casa para dirigir em prol de um objetivo? O que eu quero da minha vida? A gente fala muito que quer paz, que quer valores, que quer tranquilidade, mas às vezes nas coisas simples a gente passa isso cegamente. Pensar o que a gente quer. Essa frase é muito bonitinha. Tolerância abre o espaço para convivência. Prudência guia nossas escolhas dentro desse espaço. Empatia conecta emoções e mentes para que possamos transformar desafios em crescimento. Então lá, escolhas, conexão, transformação. Não somos uma ilha. Todos fazemos parte de um grande continente e nos conectamos. E qual que é o nível da qualidade das nossas conexões? Reflita, pense. E pense se tem a necessidade de transformar ou não. Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, na sociedade, no transporte público. Vou apresentar para vocês um bichinho deveras interessante. O baiacu. O baiacu tem uma característica muito interessante no reino animal. Ao menor sinal de perigo, ele tem essa reação. Ele se infla, faz uma cara de malvado e coloca suas armas em prontidão. Aí eu pergunto, quantos de nós nos transformamos em baiacu no menor perigo também? Um menor perigo social. E será que, como o baiacu é tão necessário, o baiacu não tem uma coisa que a gente tem, o córtex pré-frontal. O baiacu precisa, porque ele não tem toda a capacidade de raciocínio e planejamento que a gente tem. Mas a gente muitas vezes age como baiacu, entra na defensiva, derruba os valores das outras pessoas, simplesmente porque eu não estou entendendo a emoção que eu estou sentindo. A emoção veio, eu fiquei preso na emoção e estou agindo igual um baiacu. Como que a gente vai tentar deixar de ser um baiacu? Tem algumas ideias, não são mágicas, mas algumas ideias, até que simples. Quais são os seus gatilhos? O que faz você ter raiva? Eu, por exemplo, fico bravo no trânsito. Como que eu faço? Eu saio antes, coloco uma música e vou enfrentar a selva de pedra todos os dias. Eu tenho 2 filhas pequenas. Birra de criança é um negócio complicado. Como eu penso nesse meu gatilho?
Eu tento me colocar no lugar delas. Uma tem 4, outra tem 6. Como que as coisas são processadas na cabeça de uma criança? Ela é muita emoção. Eu tenho que tentar ser água para o fogo das emoções de uma criança em desenvolvimento. E aí cada um tem que pensar no seu gatilho. Quais são as coisas que mais lhe irritam? Um outro jeito de não ser um baiacu é o time out e a respiração. A respiração ajuda a equilibrar as emoções, seja ansiedade, raiva, medo. E o time out é fundamental para a gente ter um tempo de raciocínio sobre a melhor escolha possível. Terceiro ponto, questionar os nossos pensamentos. Na psicologia, a gente chama de pensamentos automáticos disfuncionais. São pensamentos que passam rápido na nossa mente e que levam a gente a uma resposta rápida. Por isso é muito importante, e esse é um trabalho realizado em terapia, mas que dá para fazer com o autodesenvolvimento de cada um, questionar o seu pensamento, ser um detetive. O jeito que eu interpretei aquela situação é a melhor? O jeito que eu interpretei o que aquela pessoa falou para mim é a melhor? Pode ser na hora ou depois, antes de dormir. Faça um grande feedback do seu dia. Questione sua interpretação. Questione o modo que você interpretou a outra pessoa ou aquela situação. E o mais importante, a comunicação. A gente vive num mundo social de comunicação. Comunique com assertividade e resolutividade. Ficamos, muitas vezes, presos no problema, falando do problema, falando do problema, falando do problema, sem pensar na solução. Tudo na vida é um problema. A gente tem que procurar uma solução, a gente tem que procurar uma resolutividade. Esses passos vão ajudar a gente a ser menos baiacu, a gente entender um pouquinho mais a raiva. Um exemplo bem simples. Um colega responde com grosseria. Seria legal a gente pensar o que pode estar acontecendo com essa pessoa para agir assim. É legal a gente refletir o porquê ela está agindo assim. Será que é uma coisa pessoal? Por que seria uma coisa pessoal? Raramente o problema é pessoal, principalmente no mundo comercial, no mundo do trabalho. A grande questão das coisas é o trabalho, é o dia a dia, o estresse, a resolução de problemas, as metas. E aí vem... Opa! Ah, tá certo. O impulso. A gente vai ter esse impulso da amígdala, do nosso cérebro, responda com agressividade, do modo que a gente foi ensinado a responder na nossa vida, olho por olho, dente por dente, não deixe passar barato, não tenha o sangue de barata. Entenda, dominar a raiva não é ter sangue de barata. Dominar a raiva é ter inteligência sobre aonde você quer chegar. A prudência vai falar, pausa, dá um tempo, analisa. A empatia. Será que ela está sob pressão, insegura, cansada? O que está acontecendo? Tolerância. Ela pode errar. Ela pode não fazer do jeito que eu estava esperando. E oferecer uma resposta mais humana, sem submissão, mas com consciência e resolutividade. Um outro exemplinho. João trabalhou 2 semanas no projeto, mas seu líder apresentou sem lhe dar os créditos. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ter, ele me passou para trás. Esse é o pensamento automático, aquele que vai pular na cabeça. E aí vem essa linha dentro do estoicismo, com tudo que a gente aprendeu, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, que é o julgamento e a expectativa. As pessoas erram. Eu escolho como responder. Tenho que ser resolutivo, não vingativo. Por que será que ele não me deu os créditos? O que será que aconteceu que ele não me deu os créditos? Na neurociência, a hora que o João viu que ele não lhe deu os créditos, o sistema límbico foi lá nas alturas. Trairagem, sacanagem, aquela raiva. Ele se inflou igual o baiacu e queria pedir as contas, queria bater no chefe, sei lá o que ele queria. Mas aí vem a importância do time out, abaixar a emoção. Todo mundo foi no mar. Às vezes vem uma onda e depois ela passa e o mar fica calmo. É mais ou menos essa a ideia das emoções. Como o João deveria responder o seu chefe? Lógico, existem várias maneiras de resolver, não temos uma fórmula mágica. Mas o ideal é que ele fizesse todos esses passos, de tempo, de avaliação, o que ele quer da vida, o que ele gostaria de perguntar para o chefe, como ele gostaria de conduzir. O ideal seria ele esperar, chamar em particular, mostrar como ele se sentiu, tentar entender o porquê o chefe não agiu daquela maneira e tentar uma solução melhor. Lógico, se eventualmente o chefe realmente fez uma trairagem ou alguma situação assim, é válido ele se sentir com raiva. Em nenhum momento estamos falando que não sentiremos a emoção. Mas temos que escolher a emoção.
E se porventura ele está num lugar que não é positivo para ele tem um outro problema para resolver, e essa raiva tem até que vir com uma característica de solução de problemas. Procure um outro trabalho, procure uma outra colocação profissional, ou procure um outro modo de resolver isso. Marco Aurélio, o imperador filósofo, tem uma frase muito importante, que é: muito mais dolorosas são as consequências da raiva do que suas causas. Qual que é a ideia aqui? Novamente, o nosso papel ativo, o nosso papel determinante na escolha de como eu quero reagir, de como eu quero sentir aquela raiva, do que eu quero fazer aquela raiva. Todos vamos sentir raiva, todos vamos sentir mal, mas as consequências cabem a mim e a minha escolha, aos valores que eu quero da vida. O estoicismo, ele coloca uma prática de sabedoria acima de tudo. E eu penso que é a mesma coisa. Quanto mais estudamos a nossa vida, que é a única coisa que não existe longe da gente mesmo, melhor a gente responde no mundo. Uma outra frase do Sêneca, muito legal também, que eu gosto bastante, é: o que é mais cruel do que a raiva? O que é mais afetuoso para com os outros do que o homem? No entanto, o que é mais selvagem contra eles do que a raiva? A humanidade nasceu para ajuda mútua, a raiva para a ruína mútua. Aqui, às vezes, até a raiva pode parecer como uma emoção ruim. E lembre-se, não existem emoções ruins, existem consequências ruins, existem escolhas ruins. Mas o Sêneca aqui, ele mostra a importância da gente olhar um para o outro e se conectar mais. Somos continente, fazemos parte um dos outros. Não existe eu isolado. Cada um de vocês aqui faz parte da minha vida nesse momento. E eu quero me aproximar, eu quero me conectar de vocês. Eu não quero afastar, eu não quero levar as minhas consequências ao afastamento de vocês. Então pensem sempre. A humanidade nasceu para a ajuda mútua, a raiva para a ruína mútua. É possível a gente mudar isso? Eu acredito que sim. A gente tem tido uma evolução tecnológica absurda. Inteligência artificial voando, foguete que dá ré, carro que anda sozinho, cada vez mais tecnologia. A gente está dominando muito a nossa inserção no mundo. Só que a gente tem esquecido de dominar o mais básico. Veja, eu estou trazendo conceitos milenares aqui. E eles são reproduzidos tranquilamente nos dias de hoje. Então, assim, é possível? É. Como? Com conhecimento, sabedoria, estudo e semeando. Esse poema é de um autor desconhecido. Ele apareceu na minha vida faz uma semana sem querer. Minha mãe estava arrumando uns armários e ela achou um cartão da minha avó, de 1999. Ela faleceu em 2004. E falava esse poema. E eu quis trazer ele aqui um pedaço. O importante é semear. Semeie, semeie. O importante é semear. Pouco, muito, tudo, o grão da esperança. Semeie suas energias para enfrentar as batalhas da vida. Semeie sua coragem para reerguer a coragem do outro. Semeie e tenha confiança. Cada grão enriquecerá um cantinho da terra. A gente tem que entender isso, a característica da gente usar nossas energias para a vida, não para a destruição. Ao invés de eu afundar o outro, eu ajudar a erguer o outro. E deixar a vida na Terra melhor, mais positiva. Parece uma batalha gigantesca, e talvez seja, mas se cada um de nós sairmos daqui um pouquinho mais tocados, tentando estudar um pouquinho mais sobre a nossa vida, entender um pouquinho mais sobre a nossa vida, essa semeação pode acontecer. E isso pode tocar a nossa vida e modificar. Mais ou menos igual aquela fábula do beija-flor que jogava uma gotinha de água no incêndio da floresta. Todos os animais riram. O beija-flor falou: se vocês fizessem a parte de vocês igual eu estou fazendo, o incêndio apagaria. Qual é a vida que vocês querem? Quais são os valores que vocês querem propagar? Como vocês querem que a raiva haja na vida de vocês? Reflita, busque conhecimento, pensem, use o tempo de vocês para pensar onde vocês querem chegar. Muito obrigado.